A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. Nesta sexta-feira, especialmente, estamos aqui para juntos com você lermos a última porção do capítulo 11 do Evangelho de São João, dos versos 46 ao 57. Esperamos que você tenha tido uma abençoada semana, não é? Até aqui, e graças a Deus chegamos em vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Vimos com a nossa irmã Manuela durante essa semana o grande milagre que Jesus ele realizou na vida de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, que estava morto há 4 dias. Meus queridos, este foi o último grande milagre que Jesus ele realizou antes da sua morte. E nós vamos ver que dentre este grande milagre, depois do que ocorreu, em que a notícia começou a se espalhar, nós vamos ver que os fariseus, os saduceus, todo aquele clero religioso da época, se aconselharam, convocaram-se, tiveram reuniões, não para poder agradecer a Deus pelo grande milagre que Jesus havia feito para a vida daquele pobre homem chamado Lázaro, ressuscitando-o após 4 dias. Mas o que é que nós vamos ver? Este conselho contra Jesus. E por isso vamos ler do verso 46 ao 57, que diz assim: Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Ou seja, fariseus, pessoas que haviam estado lá em Betânia, que viram o que acontecera com Lázaro, ao invés de celebrar, ao invés de agradecer a Deus, saíram correndo para poder dizer, para poder falar, para poder denunciar a Jesus, aos fariseus, ao sinédrio. 47. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para uma terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Meus amados irmãos, texto tão interessante, porque nós vamos lembrar, Jesus agora já havia 3 anos que ele havia exercido o seu ministério. Jesus estava aos seus 33 anos. Jesus sabia que ele não iria ficar, por muito tempo na face dessa terra. Ele sabia a razão pela qual ele havia vindo. E ele sabia que a cruz, o Gólgota, seria o seu destino final para poder pagar o preço dos nossos pecados. E com isso, Jesus sabia também que ele não somente morreria, mas ele ressuscitaria ao 3º dia, como ele bem
falou para os seus discípulos. Nós entendemos que Jesus, ele escolhe e tudo se encaixa para essa conclusão do seu ministério, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, numa época de festa em Israel, chamada a festa da Páscoa. A festa em que um cordeiro era oferecido por cada família, conforme o predito pelo Senhor, quando o povo de Israel saiu do Egito. E assim aquele cordeiro pascual, o seu sangue era colocado, era trazido para perdão do pecado do povo. Naquela época do Egito, foi aquele sangue que protegeu ao anjo da morte não entrar e tomar e matar os primogênitos de Israel. Entretanto, agora, nessa festa, estava Jesus sendo oferecido, enquanto, sim, no templo, no santuário, no grande altar de holocausto, muitas ovelhas estavam sendo sacrificadas como, não é, o predito naquela festa. Jesus, ele sabia que naquele dia ele haveria de ser oferecido pelo o pecado da humanidade. Não somente de Israel, mas a todos aqueles que viessem a crer no Filho de Deus, no seu sacrifício e se arrependessem para a sua conversão. Aleluia. E nós vamos ver que estes homens, estes principais dos sacerdotes, como nós falamos antes, ao invés de estarem se alegrando pelo grande milagre ocorrido na vida daquele homem chamado Lázaro, a Bíblia nos fala que eles buscavam oportunidade para poder destruir a sua vida. Nós vamos ver que aqueles homens estavam mais preocupados com a sua posição em Roma, ou diante do governo romano, do que aquilo que estava acontecendo. A sua preocupação nos diz: este homem faz muitos sinais, e se nós deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. O interesse próprio daqueles homens, a sua posição diante, a sua política, a sua avareza, era muito mais importante para eles do que o próprio povo de Israel, do que aquilo que Jesus estava fazendo, do que as Escrituras, aleluia, porque eles buscavam todo o seu interesse próprio, aleluia. E nós entendemos que Jesus, depois de tal milagre, ele sabia e ele entendia que a partir dali, aquele era o tempo, aquela era a hora. Chegando depois disso, a Bíblia nos fala que ele esperou alguns dias, entrou em Jerusalém, como haveria de ser a sua entrada triunfal. E nós vamos ler sobre isso nas próximas semanas, até chegar ao Gólgota. Aqueles homens aconselharam e até mesmo a Bíblia nos fala que o sumo sacerdote, aleluia, falando de Jesus, disse que é melhor que morresse um homem do que toda a nação. E ele disse: morra ele pelo povo. É claro que ele não disse isso no sentimento de que ele estava pensando no povo, nem que estava Jesus cumprindo a promessa do Pai. Não. Ele, no seu egocentrismo, no seu próprio interesse, ele disse: olha, que morra ele e não a gente. Que ele seja perseguido e não nós. Que ele seja colocado e seja morto e não nós, e não o povo. Aleluia. Mas com isso, Jesus estava cumprindo à risca todas as profecias que haviam sido feitas, ditas, proclamadas sobre a sua morte, aleluia, não somente pelo povo chamado Israel, mas por toda a humanidade. E é por isso que João escreve no seu capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É verdade que as pessoas estavam
buscando o seu próprio interesse. Mas Jesus, ele estava acima de tudo isso. Ele sabia que, como diz o versículo 52, ele haveria de reunir, não é, aqueles que estavam dispersos para ser parte, como ele próprio ele disse, eu tenho outras ovelhas que não estão neste rebanho, neste aprisco, e é importante eu trazê-las a este aprisco, aleluia. Oh, Deus já olhava você, Deus já olhava para mim, Deus já sabia que um dia nós seríamos, aleluia, congregados a este grande aprisco do Senhor, chamado Igreja de Jesus, noiva de Cristo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, é verdade que Jesus estava nos seus dias finais, contando os seus dias, o seu coração já estava sendo apertado por tudo aquilo que ele sabia que ele haveria de passar. Entretanto, na sua mão estava a chave, da tua vitória, da minha redenção, da redenção da humanidade, se tão somente eles crescem, aleluia, no sacrifício lindo, perfeito, santo, que o nosso Jesus, ele realizou para os nossos corações. Jesus buscou a época certa, a festa certa, em que o Cordeiro Pascal haveria de ser imolado pelos pecados daquela humanidade, daquela nação, daquele povo, aleluia, e sendo oferecido a Deus, aonde o seu sangue precioso limparia os nossos pecados, aleluia. E nós agradecemos ao nosso Jesus por esta linda e preciosa bênção que ele nos outorgou pela sua vida, pelo seu sangue, pela sua carne que ele nos entregou. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e até amanhã, se Deus quiser, quando nós estaremos aqui no nosso devocional Simply Pentecostal. Que Deus lhe abençoe.